eu vou explicar para vocês duas coisas aqui que julgo importante, tá? Hoje nós temos a super quarta, né? Que é um dia de decisão de taxa de juros. Nos Estados Unidos primeiros e Brasil. Aqui, turma, eu quero trazer para vocês duas condições, né, de análise econômica. O primeiro ponto, falando dos Estados Unidos, nós vamos aguardar o discurso do Sr. Jerome Powell, tá? Que é o presidente do Fed. Para mim, ele vai falar sobre economia resiliente, que o mercado de trabalho está acomodado, até em pouco crescimento, e a inflação ancorada, mas próximo à meta. O porquê que eu quero passar isso para vocês? E ele vai falar das tarifas do Trump e impactos na economia, e ele vai ter que falar da guerra. Por que, turma, essa condição, né? Eu quero que vocês... Israel, desculpem aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a taxa de juros lá nos Estados Unidos está na janela de 4,25 a 4,5, tá? E que a inflação lá, que é o PCE, salvo engano, está 2,3%. Quando a gente faz uma conta simples de taxa de juros real, nós temos aqui uma conta, né, de 4,25 mais 4,5 dividido por 2 vai dar 4,37. 4,37 menos 2,3%, que é a inflação, a taxa de juros real lá está quanto? Prestem atenção no que eu quero explicar para vocês, que eu acredito que vai ajudar vocês a compreenderem o mercado daqui para frente. Uma taxa de juros real de 2,03%. Quando o Jerome Powell fala dessas condições e ele utiliza o termo economia resiliente, ele está falando que a economia, mesmo com todas essas dificuldades, está apresentando desenvolvimento, tá? E como a economia está resiliente, o mercado de trabalho tende a não cair tanto, a inflação tende a não oscilar tanto, e começa a gerar, então, a perspectiva do corte da taxa de juros. O que precisamos lembrar é do dia 9 de julho, quando encerra essa janela de 90 dias que o Trump aplicou sobre todos os países, tá? Essa condição, se houver novas negociações, eu acredito que vai ter, as tarifas não vão mais começar a impactar tanto a economia. Fica a questão dos gastos da guerra e a exposição ao risco, tá? Consequentemente, as apostas de corte de taxa de juros
para setembro podem ficar mais fortes. E se nos próximos dados de inflação continuar demonstrando ancoragem, talvez em julho, dia 30 de julho, que é a próxima reunião, crie uma leve expectativa do corte, que é esse painel aqui. Prestem atenção no que eu estou querendo explicar para vocês. Tá aqui, ó. Hoje, antes do discurso do Powell, a chance é de 15% de cortar a taxa de juros. Está 4,25% com 4,5%. Quando a gente olha em setembro, a perspectiva do primeiro corte já é mais significativa, tá bom? Quando a gente para e olha essas questões econômicas, isso vai mexer completamente com o Brasil, tá? Por que vai mexer completamente com o Brasil? Não tem por que você ficar comprado em dólar com essa taxa de juros real, que hoje já não está alta. Quando a taxa de juros é a 4,5 com 4,25, essa taxa de juros real vai cair. E essa taxa de juros real só vai aumentar se a inflação cair. Que é um cenário inverso do que o Brasil está vendo. Por quê? Qual é o cenário inverso que o Brasil está vendo? Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de uma A gente está falando de uma taxa de juros que hoje pode atingir os 15%. E hoje está 14,75%. A nossa inflação está 5,33%. Deixa eu confirmar aqui. 5,32%. Está 5,32%. Onde a nossa taxa de juros real antes era de 9,22%. Hoje, a nossa taxa de juros real é 14,75 menos 5,32. Está 9,43. O nosso dinheiro aplicado, protegido da inflação, rende isso daqui ao ano. Se a taxa de juros hoje subir, a nossa taxa de juros real vai ser 15 menos 5,32. Vai dar 9,68. A nossa taxa de juros vai ficar mais atrativa, a nossa taxa de juros real. Só que o nosso mercado já está precificando isso. Consequentemente, isso vai começar a gerar mais atratividade em alguns setores da bolsa. E também na compra de taxa longa, aguardando a queda da taxa de juros para ter uma valorização do título. Essa mistura de correlação de análise da taxa de juros real dos Estados Unidos para a nossa, torna o nosso mercado mais atrativo do que já está. Por quê? Porque aqui a bolsa está descontada a 139 mil pontos. Com papéis de peso baratos. E de consumo básico também, de materiais básicos também. E até alguns de consumo cíclico. Quando a gente para e olha essa condição do nosso mercado, a renda fixa também está atrativa. Se nós fizermos essa movimentação hoje de 15% e os Estados Unidos até setembro manter essa condição, o dólar vai ficar mais barato. Aí eu apago os pontos da economia lá de fora. E vou escrever da nossa economia aqui dentro rapidinho. Brasil. IOF.
está sendo observado a condição de regulação de produtos do mercado de capitais. Vocês já podem começar a ler isso no valor econômico. E nós temos a condição, né, de tarifa 10% com os Estados Unidos, o que fortalece nossa balança comercial na questão da exportação. Por que eu estou trazendo isso para vocês? A gente mantendo a tarifa 10% com os Estados Unidos é bom para a gente com os Estados Unidos e é bom para a gente para o mundo inteiro. Porque o restante do mundo não vai conseguir ter essa troca com os Estados Unidos. Se ele manter a taxa de juros inalterada para 10% para o mundo todo, a nossa taxa de juros real, tá aqui, ó, taxa de juros real e bolsa barata, vai ajudar a trazer o fluxo estrangeiro, tá? Então essa condição, turma, torna o nosso mercado muito atrativo. Por que eu quis trazer isso para vocês? Hoje, além de hoje ser a super quarta, é pelas perguntas que eu estou recebendo. Bruninho, como é que nossa bolsa está tentando ir para máxima histórica e o dólar tanto cai aqui com medo de gastança e arrecadação? Tá aí. Essa é a condição. O título de dívida mais seguro do mundo não tem mais atratividade. Tá bom? Então, turma, até acabei me estendendo um pouco aqui, peço desculpa, Paulinho, tá bom? Pode subir aqui ao palco comigo, querido. E aí, bonitão? E aí, bonitão? Não tem problema não. Então... Tá safe. Continua beleza. Explicando aí. Não. Continua explicando aí. Então, eu tava turma, curtindo a tua explicação. Vai. Não tá te atrapalhando? Tá não. Não, então fechou. Então, turma, o que eu queria passar aqui para vocês é essa condição do porquê o nosso mercado continua atrativo e talvez ficar mais atrativo. Eu tô falando isso para vocês porque algumas pessoas, quando vêm com essas perguntas, Bruninho, e o risco do IOF? Bruninho, e o risco da gastança? Vocês estão olhando a economia com viés político. Olhar a economia com viés político não é saudável. Tá vendo que eu não falei nada de esquerda ou de direita aqui por hora? Porque isso não é uma questão de esquerda ou de direita. Isso é uma questão de como o nosso mercado está sendo observado. Então, ficamos atento a todas essas orientações, né? A esses pontos que eu trouxe até o momento, porque essa questão vai fazer nossa bolsa subir. E vai fazer o nosso dólar talvez ficar mais barato. Qual é o risco que temos aqui em cima do conflito? Não estou menosprezando o conflito, não estou menosprezando as nações que estão passando pelo conflito. Esse conflito só gera mais estresse com a entrada dos Estados Unidos, para ataque nuclear nas profundezas do Irã, que parece que tem instalações nucleares instaladas a 800 metros abaixo do nível da Terra. 800 metros de profundidade, né? Melhor dizendo. O correto seria nível do mar, né? Mas lá não está nível do mar. Então seriam 800 metros aí abaixo da Terra, no caso. Esse conflito inicialmente vai estressar, mas depois ele vai parar. E sabe por que eu falo tudo isso para vocês? Por causa disso daqui, ó. Quem está no meu grupo aberto do WhatsApp, eu estou mandando bastante notícia do que o Trump tem falado. Ó. Vamos analisar aqui os pontos.
o Brent e o WTI estão caindo. Se vai ter aumento da tensão do conflito no Oriente Médio, por que o petróleo está corrigindo? Tivemos divulgação de estoque de petróleo hoje mais cedo, certo? E eu mandei lá no grupo, onde os estoques de petróleo caíram, tá bom? O único que subiu foi o da gasolina. Nós temos as bolsas lá fora. S&P sobe, Nasdaq sobe, Dow Jones sobe. Bolsas para cima. O que estão olhando? O mercado dos Estados Unidos ficando menos atrativo para títulos seguros. Estão procurando rentabilidade. Volatilidade gera oferta, gera oportunidade em renda variável. O DX está pesando. Por que está pesando? Porque eu não preciso ficar comprado em taxa dos Estados Unidos. Estão batendo taxa. Então, eu não estou tirando isso daqui da minha cabeça. Eu estou analisando isso e apresentando para vocês. E é isso que o mercado está nos mostrando. Então, prestem atenção, turma, para evitar qualquer viés de guerra, de política e de opinião política dentro do Brasil. Porque o mercado, ele está leve, ele está mais vazio, porque ele está indeciso. Mas o que o mercado está mostrando é a oportunidade de um ciclo econômico expansionista com o corte da taxa de juros nos Estados Unidos, onde a taxa de juros real deles vão ficar menos atrativa e não tem por que se posicionar lá. E isso vai ser bom para a gente. Não vão se preocupar com o IOF. Peço desculpas novamente. Não vão se preocupar tanto com guerra. Não vão se preocupar com gastança e tudo mais. Burburinhos vão ter e vão acontecer, mas o ciclo econômico é esse, tá? E tá aqui, ó, acaba de sair uma notícia. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense. Vamos atingir armas nucleares iranianas, mísseis e sede militar. Saiu no jornal Al Arabiya, ou Arabiá, não sei fazer esse tipo de pronúncia. Então, turma, tá aí, ó. O pau tá torando lá na guerra, estão batendo dólar, estão batendo taxa de juros, porque não querem comprar título de dívida, não querem comprar taxa dos Estados Unidos, né? Estão comprando título, aguardando a taxa cair. E a movimentação é essa. Bruninho, mas não pode ter uma movimentação de alta para o dólar? Pode. O dólar ele está subindo 0,15 hoje e parou próximo às máximas de ontem. Essa é a precificação. E as nossas taxas de juros estão escorregando e a bolsa está travada. Acabei de falar, mercado indeciso, aguardando o início de um ciclo econômico. Tá bom? Já tomei muito tempo aí do